Nesse vídeo nós vamos falar sobre foco, tá? E vamos começar com foco automático. Você se lembra de alterar o modo de foco automático da sua câmera de acordo com o assunto que você está fotografando? Eu sempre faço essa pergunta porque eu confesso que eu vejo bastante, né? Pessoas que fizeram básico recentemente, ou então que estão aprendendo, né? Que estão entrando no universo da fotografia e se preocupam muito com a questão do controle de luz e acabam deixando o foco automático um pouquinho de lado ou acabam esquecendo de alterar o foco automático. E assim, o fabricante da câmera ele desenvolve um sistema de foco interessante para assuntos parados, outros para assuntos em movimento, né? Então tem esse requinte, tem essa sofisticação na câmera de vocês, né? E muitas vezes a gente esquece de fazer essa alteração, né, do foco automático. No curso básico a gente já viu, né, quais são os modos para assuntos em movimento, para assuntos parados, né? Mas só é interessante você realmente lembrar, né, por exemplo, a gente está fotografando um atleta, então vamos colocar no foco automático que corresponde ao movimento. Ou então a gente está fazendo um retrato, então vamos colocar o modo de foco automático que corresponde a assuntos parados, né? Então isso é bem importante a gente lembrar e ter sempre em mente. E aí também vale a pena essa reflexão. O foco automático da sua câmera para movimento, ele é preciso, né? Ele tem uma boa resposta. Por exemplo, se imagina que o foco esteja na minha mão, né? Então, se a minha mão está em movimento, olha, e o foco da sua câmera for preciso, né? Então o foco ele vai rastrear a minha mão, ele vai ficar perseguindo, né? Para a minha mão ficar em foco, mesmo ela estando em movimento. Agora, se na sua câmera, por exemplo, estiver no modo de foco para coisas paradas, para assunto parado, e eu movimentar a mão, aí o foco não vai rastrear, tá? Então, é interessante você pesquisar na sua câmera como é que funciona, né? Porque por mais que a gente, no meu caso, eu não sou fotógrafo de esporte, eu não sou fotógrafo de velocidade, eu fotografo mais coisas que estão paradas, estáticas. Mas mesmo assim, uma situação ou outra, vai aparecer uma cena que alguém vai estar se mexendo mais rápido e eu vou querer focar e eu não vou querer perder o foco, né? Então é interessante a gente sempre fazer esses testes, né? Se o sistema de foco automático para assuntos em movimento da sua câmera não for preciso, né? Então imagina, o foco está aqui. Quando a mão mexer, né? Então o foco vai ficar tentando buscar, mas não vai encontrar. Então é interessante você fazer esse teste. E, né, para você manter o foco ativo, pressione meio o botão do disparador, né? Deixe pressionado e o foco vai ficar sempre rastreando o assunto, certo? Em algumas câmeras nem precisa manter pressionado, o foco já fica sempre perseguindo o que está em movimento. Aí também é interessante você observar o modelo da sua câmera e verificar como é que funciona. Tem um recurso que é bem interessante nas câmeras mais atuais, que é o recurso do Eye Autofocus, né? Então, o foco ele fica gravado no olho da pessoa ou do animal, né? Depende também, tem câmeras que oferecem recurso para o animal. E por mais que eu me mexa, né, o foco ele fica no olho. Então, assim, é um recurso que pode ser interessante, né, para fotografias que pode ser interessante não, é um recurso que é interessante, né, para retratos, para fotografia de família, enfim, para qualquer tipo de foto que tenha retrato. Porque é mais uma maneira, né, do foco fixar no olho, que é onde geralmente os fotógrafos gostam de gravar o foco quando é retrato, geralmente no olho. Então você pode pesquisar também. Nas minhas câmeras não tem esse recurso de eye autofocus, mas aí você pode pesquisar na tua para ver se tem. Então assim, se o sistema for preciso, toda vez que a pessoa se mexer, o foco vai ficar cravado no olho. Se não for tão preciso, na hora de se mexer, né, então pode ser que o foco vá para trás e vá para outro lugar e não funcione tão bem. E uma coisa muito importante também sobre o foco automático, que eu percebo que muitas pessoas acabam se esquecendo de alterar, é a quantidade de pontos de foco que a gente deixa ativo. Por exemplo, eu vou pegar aqui a câmera para mostrar para vocês.
Por exemplo, na minha D7000, tá, eu posso escolher no AFS se vai ter um ponto de foco, tá, ou se vai ficar no alto. A câmera vai decidir qual vai ser o foco. Ela vai selecionar todos e vai escolher a melhor opção. E no AFC eu posso escolher se vai ter um ponto de foco, se vai ter 9 pontos de foco ou se vai ter mais pontos de foco, né? Então vai depender do assunto que você está fotografando. Por exemplo, imagina que você quer focar um barco que esteja bem distante, né? Então é interessante colocar um ponto, né, de foco e aí ele vai ficar bem no barquinho. Agora imagina que você quer fotografar uma pessoa de corpo todo, então já é melhor ativar uma área maior, tá, de foco, uma quantidade maior de pontos de foco. Então a quantidade de pontos de foco vai depender do tamanho da área que você quer focar, tá? Então é interessante a gente ter sempre isso em mente. Então assim, nessa câmera que eu estou usando, o AFS ele é mais limitado nesse sentido, tem só duas opções, ou um ponto de foco, ou a câmera decide qual que vai ser, tá? E no AFC já tem mais opções, tá? Tem um ponto de foco, tem mais 4 opções que vai aumentando o ponto de foco, né? Então o AFC é interessante. Então, assim, verifique na sua câmera, né, a quantidade de pontos de foco que você pode deixar ativo. Se é um ponto de foco, se são 9, mais de 20, mais de 50. Né? E não esqueça também que você pode alterar o local do ponto de foco. Pode estar no meio, mas pode estar para o lado, pode estar para o outro lado, né? Então, isso daí você vai decidir também selecionando a localização do ponto de foco, certo? E agora nós vamos para o foco manual. Assim, o foco manual, como a gente já disse no curso básico, ele é ideal para fotografar em locais com pouca luz, né, em situações que não tem um contraste tão alto, ou então para fotografar assuntos bem pequenos, né, como fotografia macro. Eu particularmente, eu uso o manual sempre que o foco automático não funciona tão bem. Então, eu tenho que praticar bastante, né, o foco manual por causa disso, porque eu sei que em determinado momento o foco automático, eu sei que em alguma situação o foco automático pode me deixar na mão e pode não funcionar tão bem. Então, por isso que é bom a gente sempre estar praticando o foco manual. E no curso básico, não deu para a gente ver tantas opções de como a gente pode fazer o foco manual, né, mas agora a gente vai explorar mais sobre isso. A primeira técnica, né, de foco manual é olhando mesmo, olhando na tela, tá, da câmera, fazendo foco e girando e olhando aqui na tela, né? Então essa é a primeira maneira, ou então olhando pelo viewfinder, né, e tentando acertar o foco. Tá. Aí uma dica que é bem legal, se você estiver fazendo o foco olhando por aqui, tá? Se você, mesmo fazendo foco manual, tá? Se você pressionar meio o botão do disparador, pode ser que a sua câmera ou emita um som, ou então apareça uma bolinha, que eu vou até mostrar aqui no lado, como é que é essa bolinha, aí apareça essa bolinha ou emita um som toda vez que estiver em foco no assunto que você estiver fotografando. Então, isso daí não é um foco automático, tá? Você vai pressionar meio o botão do disparador e vai girar, tá, o anel de foco. E aí, quando estiver em foco, a câmera vai informar dessas duas maneiras, ou emitindo som, ou aparecendo o ícone aqui no lado, uma bola, tá? Bem aqui do lado. E aí você testa na sua câmera e me diga se isso aparece também ou não na sua câmera, tá? Aí você vai se guiar pelo ponto de foco ativo, tá, que você escolher. Por exemplo, se eu deixar para baixo, aí a câmera vai estar considerando essa área. Se eu deixar para cima, a câmera vai estar considerando outra área. Então isso é um recurso muito bom, porque a gente deixa de depender só da nossa visão, né, para conseguir fazer o foco manual. Porque às vezes a gente pode pensar, não, para fazer foco manual eu tenho que ter uma visão perfeita, tenho que ver muito bem e tudo mais, mas não. Na verdade, com esse recurso, né, a gente consegue fazer o foco manual
se guiando, né? A gente consegue fazer o foco manual sem depender tanto assim, né, da nossa visão, certo? A outra dica é usar a escala da lente. A escala da lente, a gente chegou a ver no curso básico, né? Então você vai ver se a sua lente tem uma escala, né, aqui, que vai ser representada por metros ou feet, e vai representar justamente a distância que o seu assunto, o assunto que você vai fotografar tem que estar da câmera para poder estar em foco, tá? Então, novamente, esse recurso, essa escala não está presente em todas as lentes, né? Tem que ver se a sua lente tem ou não. Geralmente está presente nas lentes mais refinadas. Por exemplo, na lente do kit, a 1855, né, que eu tenho, não apresenta essa escala. Agora, nas lentes mais refinadas tem. Então, essa lente é uma 60mm macro, e tem uma distância aqui, olha, a distância mínima que o assunto tem que estar da câmera para estar em foco é 23 centímetros, né? E aí vai de 23 centímetros até o infinito, tá? Então, por exemplo, se o meu assunto estiver a 1 metro da câmera, então eu venho aqui na escala da lente, né, e deixo 1 metro. Aí certo, aí vai ficar em foco. Ou então se tiver 50 centímetros, eu venho aqui e defino 0,5, né, que é 50 centímetros. E aí vai estar em foco também. Então é uma maneira muito precisa, né, de a gente conseguir fazer o foco. Nessa lente que eu tenho bem aqui, a 85mm, tá, o foco, a distância mínima para estar em foco é 80 centímetros. Então, se o meu assunto estiver a 70 centímetros da câmera, não vai ficar em foco, tá? Se tiver a 50 centímetros da câmera de distância, também não vai estar em foco, né, com essa lente. Então, só vai ter em foco a partir de 80 centímetros, certo? Então, porque essa lente ela não é macro. A 60mm que eu mostrei agora, ela é macro, e essa daqui 85 não, tá? A 1424, bora dar uma olhadinha aqui. A 1424, olha, a escala dela vai de 20 centímetros, mais ou menos, né, até o infinito. Então, é uma lente que tem um bom recurso de aproximação, né, para fazer fotos de perto, certo? Então, verifique se a sua lente tem, e se tiver, é mais um recurso para facilitar o nosso foco manual, beleza? E por fim, a última dica, a última técnica que eu passo para vocês de foco manual é você usar a tela, tá? LCD, mas use a tela dando um zoom, tá? Então, por exemplo, você está fazendo uma foto, né? Então, deixa eu configurar aqui. Aí você fez o foco, para saber se ele está cravado, aí você aproxima com zoom digital, tá? Aproxima bem perto do assunto que você vai fotografar e faça o refinamento se não estiver em foco, né? Porque quando a gente dá um zoom, a gente consegue ver melhor, né, o nosso assunto. Então é um recurso legal e funciona melhor com tripé, porque quando a gente dá um zoom com a câmera na mão, fica tremendo bastante, a gente não consegue ver com muita precisão. Isso é uma técnica muito usada em fotografia de produto, que a câmera está estabilizada no tripé, a gente tem um tempo bom para focar, né, e uma vez focado o produto, aí faz uma sequência de fotos, né, porque o produto não vai sair do local, né, só refaz o foco se o produto sair do local, ou se a câmera sair também, né, da marcação inicial. Então, é um recurso que funciona muito bem e esse recurso seria muito bom também quando a câmera está plugada a algum monitor externo, tipo uma TV ou um computador, porque aí a tela é maior e a gente consegue ver com mais detalhes. Eu vou até bater uma foto e mostrar para vocês agora o set que eu uso aqui para fazer a gravação. Tá? Deixa eu fazer aqui uma foto. Tá. Eu uso, né, embaixo da... Só voltar aqui. Tá. Eu uso embaixo da câmera uma TV. Né? Por que eu uso essa TV? Só para eu poder ver o foco. Imagina, se eu passar meia hora gravando aqui, falando, e depois eu ver que eu estou fora de foco. Né? Então é muito frustrante. Então, realmente, a TV, agora ela é bem importante justamente para isso. Para eu poder, primeiro, ver se eu estou em foco. Então eu consigo ver
se eu não tiver em foco, eu ajusto na escala da lente, faço um ajuste manual, porque na minha câmera eu uso foco manual para fazer vídeo, né? Para fazer esses vídeos daqui para os vídeos de curso. Então, imagine, ia ser horrível se eu fizesse 1 hora de gravação de vídeo e no mais estivesse tudo fora de foco. Então a TV me ajuda a ter essa precisão. Se eu, por exemplo, dependesse só da tela, da câmera, a tela é muito pequena. E a minha câmera, ela não tem a tela articulável que vira para eu poder ver. Então, assim, eu ia ter que contar muito com a escala da lente para fazer um foco perfeito. E poderia dar certo sim, né, se eu fizesse com muita precisão, mas a TV ela traz mais uma segurança, né, de que o foco está realmente feito e que eu posso gravar tranquilamente. Então, assim, essa técnica de aplicar um zoom digital para ver se de fato o nosso assunto está em foco, né, é muito bom, ajuda bastante. Você só vai ter que... Só é interessante você estar com o tripé para poder ver, né, com precisão, certo? Tem uma técnica de foco que serve tanto para foco automático quanto para foco manual, tá? Que o nome dela é Focus Stacking, ou empilhamento de foco. É muito utilizado em fotos de paisagem, né? Por exemplo, a gente explicou no início do curso, quando a gente estava falando de diafragma, sobre a relação entre diafragma e nitidez e como a gente encontra a nitidez máxima na nossa lente, que geralmente está nos diafragmas intermediários, né? Certo? Mas imagina que você faz uma foto de paisagem com diafragma intermediário, né, e a foto tem sensação de 3 planos, né, e aí você coloca o foco no plano do meio, né. Se você quiser mais foco no primeiro e no último plano, né, vai ficar mais difícil com a nitidez máxima, né, porque a nitidez principal vai ficar no meio da foto. E o primeiro e último plano vai perder um pouquinho de nitidez, né? Então, assim, o que você pode fazer? Você pode fechar todo o diafragma e aí o foco vai ficar com sensação em todos os planos, né? Mas aí você vai perder nitidez, porque lembra quando a gente fecha muito o diafragma, o que acontece? Ocorre o efeito da difração. E o efeito da difração a gente perde um pouquinho de nitidez, né? Com o diafragma todo fechado, realmente vai ter uma sensação de foco em todos os planos, mas vai ter esse detalhe de perda de nitidez. Agora, se você quiser usar a nitidez máxima da sua lente, que está no diafragma intermediário, e quiser que essa nitidez esteja em todos os planos da foto, o que você pode fazer? Em vez de fazer uma foto com diafragma intermediário, você pode fazer 3 fotos com diafragma intermediário. Uma foto com foco no primeiro plano, tá? A outra foto com foco no plano do meio e a outra foto com foco no terceiro plano. Legal. Aí, feito isso, você pega essas fotos na edição e junta em uma foto só, com a técnica de Focus Stacking. Aí você pode fazer isso no Photoshop, tá? Ou em algum outro programa de edição que tem essa possibilidade. E no programa de edição, o software vai escolher as áreas com mais foco para fazer só uma foto. Aí, claro, né, que pode ser que na hora de mesclar as fotos, o recurso automático do software não consiga deixar perfeito, mas aí você pode fazer refinamentos. No Photoshop, por exemplo, o Photoshop ele cria máscaras nas camadas, então você pode fazer ajustes depois e refinar para ficar realmente do jeito que você quer. Então, assim, é uma técnica bem interessante para a gente conseguir uma nitidez máxima em todos os planos da foto. E fazendo essa técnica, você vai ter mais nitidez do que fechando todo o diafragma, tá? Do que fazendo uma foto só e fechando todo o diafragma, né? Agora a gente sabe também que tem situações que a gente não consegue, pelo tempo, a gente não consegue fazer as 3 fotos, né? E quer que quer ter sensação de foco em todos os planos. Aí realmente é melhor fazer uma foto com o diafragma todo fechado, sabendo que vai ter perda de nitidez, e garantir, né, essa foto. Por exemplo, em fotografia odontológica,
o paciente vai estar com a boca aberta, né? E aí você vai querer fazer uma foto com sensação de foco desde os dentes da frente até o último dente. Então é mais prático, é mais cômodo fazer uma foto com o diafragma todo fechado. Tem perda de nitidez? Tem, mas é mais cômodo do que deixar o paciente lá com a boca aberta esperando e fazendo uma foto com o foco na frente, uma foto com foco no meio e outra foto com foco lá atrás, né? E depois ainda vai ter o trabalho de juntar na edição, né? Então você vai ter que ver a situação que você vai estar fotografando, se é possível fazer essa técnica ou não. Mas assim, se for possível, eu acho bem interessante, vale a pena, né? Em fotografia de paisagem principalmente. Se você tiver tripé, vai ajudar muito. Você pode fazer mais do que 3 fotos. Isso vai ser melhor ainda, né? Quanto mais fotos você fizer, né, mais chances a sua foto vai ter de ter foco em todos os locais, né? Porque às vezes a gente faz 3 fotos e entre uma foto e outra, uma parte fica desfocada. Então, se você conseguir fazer foco em diferentes áreas da foto, né, melhor ainda. E aí você vai ter mais precisão depois na edição para ter um arquivo final de altíssima resolução. Aqui é uma imagem, tá, do caminho que você pode seguir para fazer o Photos Stack no Photoshop.